E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje nós estamos aqui para dar prosseguimento novamente à nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Lembrando sempre de que vocês podem comprar esse livro aqui, tanto o primeiro volume como os outros volumes, assim como na edição de 3 volumes, né? Essa aqui é de 7, tem a de 3 também. Vocês podem comprá-los todos pelos links na descrição do vídeo, beleza? Comprando por lá, sai o mesmo preço do que sairia para vocês normalmente na Amazon, mas eu ganho uma comissão em cima disso, então eu fico muito feliz, vocês me ajudam, todo mundo sai ganhando, e é. Bem, gente, e hoje a gente vai falar sobre o fim da filosofia pagã antiga. Vai ser um vídeo bem rápido, só para destacar o que foi que aconteceu, que fez com que a filosofia pagã antiga acabasse de um jeito bem brusco até, né? Ela foi sumindo com o tempo, mas também houve um momento muito decisivo em que dali pra frente a gente pode dizer que não teve mais muita coisa. E bom, é basicamente disso que a gente vai falar hoje. E esse movimento todo, esse momento da história da filosofia, ele é muito marcado principalmente por uma figura que é a do imperador Justiniano, do Império Bizantino. O fim da filosofia pagã antiga tem data oficial, ou seja, 529 d.C. Essa data é importantíssima, 529 d.C. Ano em que Justiniano proibiu aos pagãos qualquer ofício público e, portanto, também a possibilidade de manter escolas e ensinar. Justiniano era um imperador católico, que é inclusive santo, considerado santo pela Igreja Ortodoxa. Eu acredito que todas as igrejas ortodoxas orientais elas tenham isso em comum. Não sei se tem alguma exceção, mas Justiniano é considerado um santo e inclusive tem o chapéu de lâmpada, né? Ele tem a auréola em algumas representações, né? Eu vou colocar aí na tela para vocês verem. Bom, então é uma figura que é muito importante para a história do cristianismo, para a história do direito, ele é muito importante também. E inclusive ele é a carinha ali do canal do meu amigo Marcelo, do Resenha Forense, né? Que aí vocês já devem estar acostumados a ver. Já apareceu aí muitas vezes, quase tantas vezes quanto eu apareci. Então, bom, vocês podem ir lá no canal dele. Ele tem uma playlist explicando por que o Justiniano virou o símbolo do canal dele, né? Ele explicando ali a importância do Justiniano e tudo mais, focando principalmente no âmbito do direito. Se não me engano, ele fez um trabalho de reunião de alguns clássicos do direito, enfim, posso estar falando uma grande besteira, mas vocês podem correr lá para dar uma olhada no vídeo dele se vocês quiserem entender melhor a importância do Justiniano. Mas nesse vídeo aqui a gente está tratando mais pelo aspecto filosófico. Ele não era um filósofo, mas um aspecto filosófico no sentido de ter a importância para a história da filosofia em específico, né? Não exatamente como se o Justiniano tivesse desenvolvido doutrinas filosóficas, então contraposto àquelas doutrinas que estavam ali circulando, né, do neoplatonismo principalmente, como a gente está vendo, que era a grande tendência da época, mas como realmente o imperador que virou e falou, não, agora pagãos não podem mais ensinar. Não apenas não podem ensinar, mas como ele diz aqui, não podem fazer nenhum ofício público, né? Participar de algum ofício público, melhor, exercer algum ofício público. E aí, obviamente, isso envolve chefiar escolas e ensinar também, né? Que são ofícios públicos. Então, nesse sentido, os pagãos eles não podem mais ensinar e aquelas tradições morrem ali, né? Não existe mais, então, uma continuidade no sentido de uma escola que passe aqueles ensinamentos. Os pagãos eles estão excluídos da vida pública. Então, simplesmente não acontece mais nada. A filosofia pagã parece que realmente morre aí. Por isso que é uma data tão importante, né? Porque é um marco muito específico, muito definido, a partir de onde realmente a gente não tem mais desenvolvimentos na filosofia pagã antiga, como o Reale salientou no último vídeo, né? Como eu salientei no último vídeo, o que o Reale falou no último capítulo, né? No capítulo do último vídeo. Ele falou que o Próculo, né, neoplatônico, foi a última voz original da filosofia pagã antiga. Então a coisa finalizou com o Próculo, né, fazendo aquele aprofundamento todo do neoplatonismo e fazendo aquela incorporação dos deuses também. Então o Justiniano foi lá um pouco depois e
cancelou todos os pagãos. Ele simplesmente fechou todas as escolas, falou que eles não podiam mais exercer nenhum ofício. E o Reale ele coloca aqui um trecho, né, do edito de Justiniano, né, do Códex de Justiniano, que expressa bastante o espírito, né, da decisão. Ele fala o seguinte: eis aqui um trecho significativo do Códex de Justiniano. Nós proibimos que seja ensinada qualquer doutrina por parte daqueles que estão afetados pela loucura dos ímpios pagãos. Por isso, os pagãos eles são loucos, né? São ímpios e, enfim, por isso deve ser rejeitado aí o que eles estão falando. Por isso que nenhum pagão simule estar instruindo aquele que desventuradamente frequentam sua casa, enquanto na realidade nada mais está fazendo do que corromper as almas dos discípulos. Então, os pagãos eles corrompem as almas dos discípulos. Esses professores, esses filósofos, eles estão corrompendo a juventude. Né? A gente poderia colocar aqui, para usar os termos que são usados contra o Sócrates. O Sócrates, ele, lá na Apologia, fica claro, né? Ele é acusado de perverter a juventude, né? De corromper a alma dos jovens da polis de Atenas. Ademais, que não recebia subvenções públicas, que não receba subvenções públicas, já que não tem nenhum direito derivado de escrituras divinas ou de editos estatais para obter licença para coisas desse gênero. Se alguém aqui, em Constantinopla, ou nas províncias, resultar culpado desse crime e não se apressar a retornar ao seio de nossa Santa Igreja, juntamente com sua família, ou seja, juntamente com sua mulher e os filhos, recairá sobre as referidas sanções, suas propriedades serão confiscadas e ele próprio será enviado ao exílio. Então aí a gente tem algo que pode ser dito uma perseguição aos pagãos. Né? Ele não está falando aqui em matar pagãos nem nada do tipo, mas ele está falando aqui em o pessoal vai ser exilado, né? Se eles tentarem violar esse edito, né? As prescrições desse edito. Então, se eles tentarem ensinar, se eles tentarem exercer algum ofício para os quais eles não têm licença do imperador, né? Do império, eles vão ser exilados. Né? A família inteira precisa se converter à igreja e tudo mais. E aí o Reale fala aqui: esse edito é sem dúvida muito importante para o destino da filosofia greco-pagã, bem como a data em que foi promulgado. E aí o Reale salienta um negócio que é interessante, que por mais que a gente tenha essa data muito precisa, muito importante, com muito destaque, né, mostrando, olha, aqui que a coisa parou, ele faz uma observação interessante. Ele fala aqui que, entretanto, devemos destacar que o ano de 529 d.C., como todas as datas que abrem ou encerram uma época, nada mais faz do que sancionar com o acontecimento de repercussão aquilo que já era a realidade produzida por toda uma série de acontecimentos anteriores. O Edito de 529 d.C., portanto, nada mais fez do que acelerar e estabelecer de direito aquele fim ao qual, de fato e por si mesma, a filosofia pagã antiga estava destinada inexoravelmente. Então, por mais que seja um marco definitivo, não é como se até ali tivesse todo mundo, vamos dizer assim, os pagãos fossem super bem aceitos, tivesse tudo certo, né, tudo muito alegre, pagãos, cristãos e tudo mais, convivendo todo mundo ali muito, muito tranquilo. Não, já havia rixas na sociedade da época. É importante a gente notar isso, porque não é como se o Justiniano fosse... não dá pra gente só colocar o cara como um tirano que virou e falou: não, agora pagão não pode mais ensinar. Já estava havendo um movimento ali, o paganismo já estava perdendo um pouco da sua relevância, né, diante aí de uma nova forma de pensar, de uma nova cosmovisão, que é a cosmovisão cristã, que vai ser objeto de estudo aí dos próximos vídeos, quer dizer, não dos dois próximos, não dos três próximos, mas dos que virão depois. A gente ainda vai se deter bastante nisso, né, explicar o cristianismo, a influência dele para a filosofia e tudo mais. Mas, como ele fala aqui, o edito, eu nunca sei direito como fala isso, é de 529. Então já havia 529 anos desde a vinda de Jesus. Então o cristianismo já estava muito bem consolidado. Então essa medida que parece acontecer do nada, num contexto em que a gente só está estudando filósofos pagãos, como é o que está acontecendo aqui, parece que é uma ruptura brusca, que, como eu já disse, num certo sentido
Mas não é como se, olha, a filosofia era pagã até aqui, pá, quebrou, agora começa o cristianismo e só tem cristão. Né? Aqui a gente já está falando meio século depois de Cristo, mais de meio século, meio milênio depois de Cristo. 529 anos depois de Cristo. Então não dá pra gente entender como se o Justiniano tivesse virado do nada e feito isso. Né? Já havia um contexto em que o cristianismo estava rivalizando ali com os neoplatônicos, com os pagãos de maneira geral. Então, o cristianismo já era a religião oficial do Império. Né? Eu não sei agora no caso, estando em Constantinopla, eu acredito que sim, mas enfim. O cristianismo já tinha se tornado religião oficial do Império, não sei se deixou de ser em algum momento, mas já tinha se tornado. Então, a mentalidade já é cristã. Então, esse ato do Justiniano parece muito mais uma reiteração e uma formalização de algo que já estava socialmente encaminhado. Né? Como ele fala aqui, esse era o destino. Cadê? Esse era o fim ao qual, de fato e por si mesmo, a filosofia pagã antiga já estava destinada inexoravelmente. Então, certamente a filosofia pagã, pelo contexto da época, já ia acabar de qualquer jeito. Né? E aí o Justiniano ele só deu o tiro de misericórdia, vamos dizer assim. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, muito mais curto do que os outros, mas eu achei que seria interessante reservar um momento especial para falar desse acontecimento. Que realmente é uma marca muito importante, é uma ruptura fundamental e que, bom, vai ter consequências para a filosofia, para a sociedade, para a cultura, que a gente certamente vai estudar, principalmente no próximo volume, né, daqui a alguns vídeos, quando a gente começar a falar do cristianismo. Aí a gente vai voltar para o ano zero, né, ali para Cristo mesmo, e vai começar até chegar nesse 529, e aí a gente vai ver o que acontece depois disso, tá bom? Mas ainda não vamos para o próximo volume, ok? A gente ainda vai falar um pouco sobre a ciência grega, o que aconteceu com ela depois disso, né? Ou melhor, a ciência pagã, né, que teve todo aquele ápice no helenismo, e a gente vai ver daqui a pouco que houve uma queda, apesar de ainda haver alguns pontos altos, como a gente já vai tratar. Beleza? Deixem um like aí embaixo, inscrevam-se no canal, comentem alguma coisa se vocês quiserem, ativem o sininho, muito importante, e também, claro, divulguem o vídeo para que vocês acharem que possa se interessar e comprem os livros pelos links na descrição. Beleza? Abraço!